Convido vocês para abrirem na carta aos Hebreus, capítulo 12. Há um tempo atrás a gente abordou esse capítulo aqui. E hoje, então, nós temos a oportunidade de dar sequência no texto. Eu gostaria de ler a partir do verso 14. O título de nossa mensagem é A Glória do Cristianismo. A Glória do Cristianismo. Hebreus 12, a partir do verso 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: Ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Até aí, amém. Então, lembrando, a gente precisa entender um pouco do contexto da carta para a gente entender a mensagem que o apóstolo Paulo está se dirigindo aqui. Está se dirigindo para cristãos judeus que estavam sendo perseguidos por causa do evangelho. E muitos deles estavam cogitando a possibilidade de retrocederem para o judaísmo. Então, se a gente lê os evangelhos, a gente percebe que Jesus Cristo, ele veio reformar o ensino que tinha sido dado através de Moisés e dos profetas. Isso é muito importante a gente entender. Quando Jesus Cristo, nos evangelhos, ele está confrontando os fariseus, e ele está confrontando a religião judaica da sua época, aqueles judeus, eles não seguiam a mesma religião ensinada por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e os profetas. O que Jesus mostra nos evangelhos é que os mestres da sua época haviam corrompido e pervertido aquela religião e o significado das palavras reais dos profetas. Se a gente pegar, por exemplo, o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha não é novos ensinamentos de Jesus, contrariando o que Moisés tinha ensinado, mas é Jesus reformando o ensino dado por Moisés e pelos profetas. Então Jesus, ele vem e novamente dá o verdadeiro significado que Moisés e os profetas haviam dado. Então, quando os cristãos
que estavam sofrendo perseguição, eles estavam cogitando voltar para o judaísmo, eles não estavam querendo voltar para a religião praticada pelos profetas e pelos patriarcas. Eles estavam querendo voltar para uma corrupção. Porque o cumprimento da religião dos profetas e dos patriarcas é a fé cristã. Nós somos o cumprimento, e é isso que o apóstolo Paulo está mostrando em toda a carta aos Hebreus. Em toda a carta aos Hebreus, se vocês prestarem atenção quando vocês lerem ela novamente na casa de vocês, o tempo inteiro ele cita passagens do Antigo Testamento. Eu acho que é a carta que mais tem citações do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo dá um ensinamento e ele cita passagens do Antigo Testamento. Ele dá outro ensinamento e cita passagens do Antigo Testamento. O que ele está mostrando aqui é que o que nós cremos, o que a igreja cristã crê, não é um ensino novo. É o ensino dos profetas e dos apóstolos. Então, quando eles estavam retornando, ele está mostrando que vocês estão abandonando algo glorioso para retornar para algo rudimentar. E no caso deles, como era uma religião ainda corrompida, retornar para algo que é falso. E quando eu leio essas coisas, né, agora que a gente é pai, eu sou pai, é muito importante para a nossa santificação, a gente começa a prestar atenção nos nossos filhos. E os nossos filhos, eles servem como um manual vivo, como uma ilustração de como às vezes nós nos portamos em relação a Deus, né? Uma coisa que eu gosto bastante é de dar presente para os meus filhos, né? Até às vezes a minha esposa, ela chega de presente, está gastando demais de presente, mas eu sempre gosto de estar dando presente para os meus filhos, né? Mas agora, enquanto eles são pequenos, o Pedro já está saindo um pouco dessa fase, mas o José ainda está nessa. As pessoas que são pais aqui, eu acho que vão se identificar. Quando eu dou um presente para o José e quando o Pedro era pequeno, a parte que ele mais gosta do presente é a embalagem. É impressionante. Eu dou um presente, né? O cara vai lá, escolhe um presente, pensa, né, que a criança vai gostar. Aí tu compra aquele presente, chega e ele quer brincar com a caixa. Ele quer brincar com a caixa do presente. Aí tu fica tentando, né, mostrar, olha só esse boneco, que legal, olha o que ele faz. Mas ele quer continuar brincando com a caixa. Mas eles são crianças, né? Ele é criança, ele é bebê ainda, ele não tem o entendimento das coisas. Para ele, realmente, a caixa é mais interessante. E o que o apóstolo está mostrando aqui é que a partir do momento em que essas pessoas, elas querem abandonar a fé cristã, elas querem abandonar a glória do evangelho revelado em Jesus Cristo e retornar para o antigo judaísmo e para toda aquela corrupção, eles estavam agindo da mesma forma que as crianças pequenas agem quando a gente dá um presente e elas querem ficar brincando com a embalagem. Porque o que é a embalagem? A embalagem é lixo. A embalagem é lixo. E é isso que aquelas pessoas estavam querendo fazer. Eles estavam cogitando retornar para uma religião corrompida e que não era aquela ensinada por Jesus e seus apóstolos, não era aquela profetizada pelos profetas no Antigo Testamento, e eles estavam abandonando toda a glória da fé cristã para retornar para as sombras. E toda a argumentação da carta aos Hebreus, ela vai seguir nessa linha, mostrando como a nossa fé, como o cristianismo é glorioso. E às vezes nós também, que professamos essa fé, nós nos esquecemos no dia a dia o acesso glorioso que nós temos e as bênçãos que nós temos graças a Jesus Cristo e a sua obra. Porque eles ainda estavam trocando, eles estavam ainda querendo trocar por uma religião que era estabelecida e que eles pensavam que era aquilo que tinha sido ensinado pelos profetas. E nós hoje, no século 21, nós às vezes queremos trocar a glória do Evangelho, as bênçãos que Jesus Cristo nos dá no Evangelho, por prazeres passageiros e transitórios. A gente quer satisfazer as nossas vontades momentâneas e troca isso pela glória do Evangelho, e é isso que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui. Então, como nós vimos da última vez, a gente viu o início do capítulo 12, o apóstolo Paulo ele mostra aqui então que nós temos uma multidão de testemunhas
que falam a respeito de como a nossa fé é recompensada. Então ele está mostrando que todas aquelas testemunhas do Antigo Testamento tinham a fé verdadeira e a fé que apontava para Jesus Cristo. Ele mostra depois, como nós vimos também, que o próprio Cristo é a nossa maior testemunha, bem como o nosso auxílio na caminhada. Mas, como eu falei antes, o grande problema desses irmãos, e estava servindo para eles de empecilho de progredir na caminhada, eram as dificuldades que eles estavam enfrentando, especialmente as perseguições. Então, muitos estavam se escandalizando com essas perseguições, como se essas coisas não devessem acontecer. Como se o evangelho de Jesus Cristo ele fosse prometido que nós não teríamos aflições nesse mundo, sendo que o próprio Jesus padeceu todas as aflições e ele nos ordena e nos ensina a nós também carregarmos a cruz. E então o apóstolo Paulo, como a gente já viu, ele nos ensinou que Deus é um Pai amoroso e que nos ama. E como nós vemos aqui hoje também no livro de Jó, mesmo em meio às aflições, às adversidades, esse Pai está nos conduzindo para que nós sejamos santificados. Então, nem toda a aflição que nós passamos é por pecados individuais que nós cometemos, mas é muito triste, irmãos, quando nós constatamos que algumas aflições que nós padecemos é sim por causa dos nossos pecados. Isso é o que nos deixa mais triste. Porque quando é por nossos pecados, talvez se nós obedecêssemos, nós não estaríamos precisando passar por elas. Mas graças a Deus que nós passamos por ela, porque o objetivo de Deus, ao nos conduzir por meio das provações, por meio das dificuldades, por meio dos castigos, é nos tornar mais santos, feitos à imagem do seu Filho. Então, o que ele vai mostrar na primeira parte desse capítulo aqui, é que nós não podemos desmaiar, nós não podemos esmorecer quando nós somos provados e somos castigados por Deus, que é o que estava acontecendo com esses irmãos. Por isso que ele vai terminar dizendo: levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas retas, para que aquele que manqueja não manqueje mais, mas seja restaurado, né? Que é isso que ele fala aqui no capítulo 12, no verso de número 13. Então ele está dizendo: se animem, busquem a graça de Deus para que vocês sejam restaurados. Se vocês estão em alguma falta, se arrependam e sejam santificados. E é aí que nós vamos continuar a exposição, que ele diz no verso 14, então: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscar a paz com todos. Esse buscar aqui, no original, ele dá o sentido de ter afinco e empenho, como se fosse uma coisa extremamente importante. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui, ele está resumindo a nossa vida de fé. Ele está mostrando, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às angústias, o objetivo nosso, o centro da nossa peregrinação aqui nessa terra, é buscar a paz com os homens e a santificação diante de Deus. Se vocês prestarem atenção, isso é um resumo dos nossos deveres, né? Nós temos 2 tábuas de mandamentos. Nós temos uma tábua que são os nossos deveres para com Deus, que são os primeiros 4 mandamentos. E esses mandamentos, então, eles podem ser reduzidos ou condensados ou resumidos, né? Em nós termos santidade diante de Deus, sem a qual ninguém verá ele. E depois nós temos mais 6 mandamentos, que são a 2ª tábua da lei, que são os nossos deveres para com o nosso próximo. Então, os deveres que eu tenho para com o meu próximo é honrar pai e mãe, não matar, não adulterar e assim por diante. Quando eu sigo esses mandamentos para com o meu próximo, eu estou fazendo todo o possível para ter paz com ele. Então, a paz que nós devemos buscar em relação aos homens é a paz dada pela lei de Deus. Não é a paz no sentido que muitos tentam buscar hoje,
da gente ignorar a santidade, de nós ignorarmos a verdade e buscarmos ter uma boa relação com as pessoas independente da verdade. Então aí nós vamos ignorar o que Deus diz a respeito de casamento, nós vamos ignorar o que Deus diz a respeito de sexualidade, nós vamos ignorar o que Deus diz a respeito de justiça para termos boa relação com os homens. Não é isso que Deus nos ensina aqui. Nós devemos buscar ter a paz, mas essa paz, ela tem que ser santa também. Então, essa paz que nós temos em relação aos homens, ela tem que ser santa. E por que a paz? Porque ele usa o exemplo da paz aqui para fazer esse resumo. Porque nós, irmãos, hoje, nós estamos debaixo do reino do Messias. Nós estamos debaixo do reino de Cristo. Quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, o resumo desse reino, esperado tanto pelos profetas, era um reino de paz. Então, o que Deus, através de Jesus Cristo, Ele busca fazer com nós, nas nossas relações, é nos pacificar. Então, eu tenho paz com a minha esposa, eu tenho paz com os meus filhos, eu tenho paz com aqueles que me cercam. Então, alguém que é propenso a discórdias, a provocações, alguém que é propenso a ressentimentos, como pode pensar que isso não é grave e que isso não é errado? Então, quando as nossas relações, elas são caracterizadas por provocações, as nossas relações, elas são caracterizadas por discórdias, e as nossas relações, elas são caracterizadas por ressentimentos, isso não é próprio de alguém que está debaixo do reino de Jesus, que é um reino de paz. Então, a primeira coisa que nós temos que buscar com afinco é a paz com todos os homens. E às vezes a gente usa de justificativas para explicar por que nós não temos paz. Tinha alguém que eu conhecia que todas as vezes que ele rompia em raiva, ele rompia em palavras agressivas, ele rompia em provocações, a justificativa dele é que isso era o temperamento dele. Não, é porque eu sou assim. Vocês têm que entender. Aí ele dizia que eu sou colérico, né? Então, vocês têm que entender que eu sou dessa forma. Mas, meus irmãos, nós somos chamados para mudar. Então, o jeito que eu era antes de conhecer o Evangelho, ele não pode ser o jeito que eu vou me tornando após ingressar nessa caminhada que o apóstolo Paulo começa a dizer aqui no capítulo 12. Como ele começa dizendo, para lembrar vocês, nós estamos em uma grande corrida. Nós estamos correndo com um objetivo e nós devemos nos santificar. Então, se eu tenho problema de ira, se eu tenho problema nas relações com os meus irmãos, nós não podemos achar isso normal. Não é normal. É normal para o homem caído. É normal para o homem que não está debaixo do reino de Jesus Cristo, que não está debaixo da graça de Jesus Cristo. Mas nós que estamos dentro da igreja, nós buscamos a santificação. E como que nós buscamos essa paz, então? Sendo justos. Então, nós podemos agir em relação aos mandamentos de uma forma passiva e de uma forma ativa. Nós podemos agir em relação ao nosso próximo para buscar ter essa paz, não prejudicando ninguém, não defraudando o direito de ninguém, não provocando as pessoas, não se enchendo de orgulho, não se enchendo de raiva. Mas também há uma forma ativa. Então, quando nós lemos os mandamentos, isso é muito importante quando a gente vai ler os mandamentos, tá? Que é o erro que os fariseus cometiam. Então, por exemplo, quando eu leio o mandamento não matarás, quando eu leio o mandamento não matar, o que está expresso na letra da lei significa que eu não posso tirar a vida de ninguém. Certo? Isso é o que está expresso ali. Então, o que os hipócritas fazem é eles acharem que eles podem agir de qualquer forma com um próximo, com palavras de morte, com atitudes de morte, mas se eles não chegarem no limite de tirar a vida do indivíduo, eles não quebraram aquele mandamento.
Quando Jesus nos explica a lei, e quando nós vemos os profetas do Antigo Testamento aplicando essa lei, nós não vemos que Deus age dessa forma. Não é esse o intuito da lei. Quando nós lemos o mandamento não matarás, aquilo é um resumo que está protegendo um princípio. Qual que é o princípio protegido pelo mandamento não matarás? O princípio protegido pelo mandamento não matarás é a vida e tudo o que envolve a vida humana. Então, eu quebro esse mandamento todas as vezes que eu tenho atitudes que afrontam a vida. Seja por palavras, seja por pensamentos, ou seja por ações. E não basta eu simplesmente não afrontar a vida do meu próximo. Esses preceitos, eles também me chamam para uma ação ativa de proteger a vida do próximo. De fazer com tudo possível para que o meu próximo seja beneficiado. Então, como que nós perseguimos a paz? É não prejudicando ninguém, mas também sendo útil para os nossos irmãos. É buscando servir os nossos irmãos. É buscando amparar eles nas suas dificuldades, dando cada um o que merece segundo a posição que nós ocupamos. O que significa que eu tenho que agir, eu sou um pai. Eu tenho deveres que eu tenho que agir para com os meus filhos, que são diferentes dos deveres que eu tenho para agir com vocês. Eu tenho mais responsabilidades com os meus filhos. Então, na posição que nós ocupamos, nós temos diferentes objetivos, metas, mas em todas elas nós temos que buscar a paz. E essa paz, irmãos, ela é com todos. Essa paz não são as pessoas que eu tenho uma afinidade natural. Essas pessoas não são apenas aqueles que me retribuem o bem. Essa paz que eu tenho que buscar não são só as pessoas que eu gosto, que eu tenho uma simpatia, mas a paz aqui é com todos. Eu queria lembrar vocês novamente que aqui ele está falando para pessoas que estão sendo perseguidas, estão tendo seus bens roubados, estão sendo presas. E ele está dizendo aqui, vocês, mesmo nessas situações, não são isentos de buscar a paz com todos, incluindo inimigos e perseguidores, responsáveis pelo nosso sofrimento. Então, às vezes, nas nossas relações cotidianas, nós temos dificuldade de nos relacionar com pessoas que nos causam mal, que nos causam sofrimento, que nos causam angústia. Às vezes, inclusive, nos relacionamentos dentro da família, quando um cônjuge tem problemas que ele não consegue tratar, quando tem problemas graves, nós temos esses relacionamentos problemáticos. Não é só com inimigos declarados que vão nos prender, mas há pessoas que nos causam males e mesmo assim nós temos o dever de buscar a paz. Mesmo assim, não é justificativa para nós ignorarmos a lei de Deus e agirmos de forma pecaminosa para com essas pessoas. As pessoas que nos fazem mal, nós retribuímos com o bem. E isso é difícil. Isso não é fácil. E porque isso é difícil, é que ele diz no verso 14, segui, persigam essa paz. Vocês têm que perseguir essa paz. Não é fácil. Vocês precisam da graça de Deus para conseguir perseguir ela diariamente. E isso é diariamente, não é uma vez. Me esforcei hoje, então é suficiente. Enchi a cota da semana, agora amanhã eu posso agir de forma diferente. Não. Essa perseguição que nós fazemos pela paz com aqueles que estão à nossa volta é diária. Todos os dias nós temos o dever de perseguir essa paz. E também nós temos o dever de perseguir a santificação, a pureza e renovação da vida. Não há possibilidade de nós vermos Cristo sem santidade. É isso que ele fala no verso 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As pessoas que não se santificarem nessa vida, elas não vão ver a face do Senhor. Não vão ver.
E é por isso que nós temos que combater o evangelho que é muito difundido nos dias de hoje, que é o evangelho que é o seguinte, né? A pessoa que ela é contada como um crente maduro simplesmente pelo fato que ela vai no culto todos os domingos. Então, está lá todos os domingos no culto. Mas independe da forma com que ela vive durante a semana, independe da forma como ela trata o seu próximo. Independe do seu coração ter fé ou não. Independe se ela busca ativamente ser santificada ou não. Irmãos, quando nós vemos isso nas palavras do Evangelho, não é assim. O Evangelho é uma semente plantada no nosso coração que produz bom fruto. Que é o que nós vamos ver que ele vai contrastar logo em seguida. O Evangelho produz bom fruto e não um fruto amargo. Porque muitas pessoas que estão dentro da igreja, o fruto que elas produzem no seu coração não é um fruto bom que produz vida, mas é um fruto amargo que revela uma raiz apodrecida. Então, os frutos que nós demonstramos nas nossas vidas, elas apontam para a raiz que nós temos no nosso coração. Então, irmãos, nós devemos conseguir perceber nas nossas vidas progresso. Nós devemos conseguir perceber nas nossas vidas abandono de pecados. Nós conseguimos perceber nas nossas vidas a imagem de Jesus Cristo sendo criada em nós. É para isso que nós somos chamados. Então, se nós não conseguimos perceber a imagem de Jesus Cristo sendo moldada em nós, nos nossos pensamentos, agora os tipos de pensamento que eu tenho, eles estão sendo santificados. As minhas vontades, as minhas emoções estão sendo santificadas. Porque as nossas emoções, elas também não são guia para dizer o que é certo e errado. Porque as nossas emoções, muitas vezes, elas estão manchadas pelo pecado. Eu sinto de forma errada, porque eu entendo a realidade de forma errada. Então, há pessoas hoje que quando elas são confrontadas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de que sentir de forma errada. As pessoas hoje, elas não podem ser confrontadas pelos seus pecados, que elas se sentem ofendidas. É um sentimento que ela está tendo. Ela realmente foi ofendida. Ela realmente acha que aquilo é um ultraje. Isso revela uma mente que não foi santificada, uma mente que tem sérios problemas ainda manchada pelo pecado. A mente santificada, ela proporciona ações santificadas, pensamentos santificados e emoções santificadas. Então, por exemplo, eu já fui confrontado por pecados e a minha reação momentânea quando eu fui confrontado por alguns pecados foi de revolta. De achar que estavam sendo injustos comigo. Só que daí nós seguimos o exemplo que o apóstolo nos dá aqui, de quando nós somos castigados por Deus, nós somos disciplinados por Deus, e às vezes essa disciplina ela vem por intermédio dos ministros da igreja, e nós refletimos nas palavras que eles falam, que são de acordo com o evangelho, e nós percebemos a verdade. E aí o nosso entendimento muda, e o sentimento que nós tínhamos antes, eles também mudam. E agora o sentimento que era de revolta, ele passa a ser de gratidão. Então essa santidade que ele está mostrando aqui, nós também devemos perseguir. Perseguir a santidade. A santificação. Eu até falei disso na última vez, né? Que hoje nós temos, é famoso o evangelho só da justificação, né? O crente é ensinado a que ele deve crer em Jesus. E esse crer em Jesus basta para a vida inteira, sem que as suas ações sejam transformadas. Mas eu quero que vocês tenham uma convicção de que não é assim. E se nós vivermos esse evangelho sem mudança, nós estamos vivendo um evangelho que não tem vida.
E o evangelho que não tem vida é o evangelho que nós vamos chegar no último dia e Jesus Cristo vai olhar para nós e vai dizer: não vos conheço, porque vós praticais o quê? A iniquidade. Então, quando Jesus faz o aviso de que muitos vão chegar naquele dia e achar que... Ali, eu não acho que a pessoa que chega, ela está sendo hipócrita, no sentido de que ela sabe, mas ela realmente acha que ela estava servindo a Deus. Ela realmente foi enganada a tal ponto que ela acha que ela poderia viver uma vida de devassidão, que ela podia ter uma vida de pecados, que ela podia ter uma vida de promiscuidade, que ela podia ter uma vida de frieza em relação às coisas de Deus, porque às vezes não é só pecados escandalosos, né? A gente vai ver que a frieza em relação às coisas de Deus também é pecado. Eu não me empenhar em seguir a paz e a santidade também é pecado, essa frieza, essa indiferença em relação às coisas de Deus, às coisas sagradas, que é o ponto que ele vai entrar mais adiante, quando ele vai chamar Esaú de profano. É tratar as coisas sagradas com desprezo. E ele vai mostrar então os efeitos que tem de negligenciar o verso 14, tá? Então no verso 14 ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele vai dizer então: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então há muitos cristãos professos que estão na igreja, que por descuido, por amor ao pecado ou ao mundo, eles deixam de receber a graça de Deus. Não basta estar na igreja, irmãos. A gente pode estar aqui no culto, ouvindo a palavra, vendo a ministração dos sacramentos, vendo a ação do Espírito Santo nos irmãos, santificando os irmãos dando testemunho da obra de Deus nas suas vidas, e nós não recebermos essa graça. E quando nós não recebemos essa graça, a culpa é de quem? Nossa. A graça está sendo oferecida a todo instante. Então nós devemos agir como Deus manda para receber a sua graça. Então nós temos canais, meios de graça que nós chamamos, onde Deus derrama poder, graça, virtude para mudar a nossa mente e nos santificar. Nós temos que nos empenhar para estar debaixo desses meios com fé e temor a Deus. Então Deus dá meios para nós sermos fortalecidos no nosso homem interior. Nós recebermos vigor, força para vencermos os nossos pecados. Então Deus nos dá os ministros do Evangelho. Pastor Frank aqui é um meio que Deus dá, onde ele ministra a graça através... Deus dá a sua graça através dos seus ministros, quando ele dá palavras de sabedoria, quando eles falam conosco, nos aconselham. Através deles também nós temos a ministração da palavra, quando a palavra é pregada com fidelidade. Não é a palavra do ministro do Evangelho que está sendo pregada, é a palavra de Cristo. Cristo está nos ensinando. Quando os sacramentos são administrados, nós também estamos vendo com os nossos olhos a graça de Deus. Por isso que nós não precisamos aqui de esculturas, de imagem, nós já temos a representação do Evangelho para nós, quando nós vemos a água sendo derramada nos novos convertidos ou nos filhos dos crentes, e quando nós vemos o partir do pão e a Santa Ceia, nós temos Jesus Cristo sendo dado a nós. Então, muitas vezes nós contemplamos a graça de Deus, mas por causa dos nossos pecados, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa indisposição do nosso coração, nós não recebemos essa graça. E aí ele vai apontar que esse, então, é o início de um caminho que, se não houver mudança, conduz à apostasia. Quando nós começamos a nos privar da graça de Deus, nós caminhamos um caminho
que pode nos conduzir à apostasia. E é por isso que ele diz, então, tende cuidado. Tende cuidado que vocês não estejam se privando da graça de Deus. A graça de Deus está sendo oferecida a vocês o tempo inteiro. Mas por causa do pecado nós nos privamos. Então, se alguém não recebe as graças do Evangelho, adoção, justificação, santificação, consolação, é por sua culpa, deve se arrepender e obedecer. É isso que Jesus fala o tempo inteiro quando as pessoas chegam diante dele. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia no Evangelho. Então, se nós não estamos tendo força, nós não estamos sendo consolados, nós estamos percebendo que nós estamos estagnados. O que é estagnado? Estamos no mesmo lugar, a gente está patinando. A gente não se desenvolve, a gente não cresce. Então, às vezes, pode ser que a gente está se privando da graça de Deus. Nós não estamos buscando a graça de Deus como nós deveríamos. Então, nós devemos nos arrepender. Ele vai dizer, então, que isso pode progredir. Obrigado. Isso pode progredir para uma raiz de amargura. E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Isso é baseado, quero que vocês abram em Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio 29, 18. Diz, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Então ele está mostrando aqui que algum indivíduo, família, que após se privar da graça de Deus, ele vai progredindo na escada da apostasia. Infelizmente, eu já contemplei isso algumas vezes. Pessoas que estavam na igreja, aparentemente eram crentes. Eles começam se privando da graça e se torna uma escada que vai descendo cada vez mais até a apostasia definitiva. Então, após ela se privar da graça, ela progride para uma apostasia que dá vazão à heresia ou imoralidade, que é isso que ele vai estar dando o contexto aqui, né? No contexto de Deuteronômio, especificamente, Moisés está alertando em relação a falsas religiões, a heresias. Mas o apóstolo Paulo aqui ele mostra também que esse tipo de privação da graça, ele dá outros frutos, esse fruto amargo, ele também se mostra de outras formas, como em imoralidades, como em sentimentos errados e a própria heresia, né? Então, muitas vezes nós descambamos em imoralidades, especificamente quando a Bíblia fala, ela fala em imoralidades sexuais também, porque no início houve uma privação da graça de Deus. E esse fruto amargo, então, ele é contagioso. Esse fruto amargo, ele é contagioso, infelizmente. E é por isso que muitas igrejas inteiras hoje, elas têm decaído. Porque quando esse fruto começa a se manifestar no meio dessas igrejas, ele não é cortado. Então as pessoas começam a se privar da graça de Deus, há lugares em que se manifesta essa privação da graça com heresias, essas heresias não são cortadas e acabam afetando o corpo inteiro, ou ela se manifesta em comportamentos imorais e acaba afetando depois toda uma juventude, todo um grupo de pessoas. Então, quando nós temos esse tipo de comportamento, a ação que os ministros do Evangelho têm é de cortar. Nós somos chamados, irmãos, a igreja,
ela não é uma igreja de pessoas que são perfeitas neste mundo. Nós vamos ver que nós fazemos e temos comunhão com pessoas perfeitas que estão no céu. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós não somos perfeitos. Mas nós, a igreja de Jesus Cristo, somos comprometidos com a santidade. Então, embora nós não sejamos perfeitos, nós estamos comprometidos com uma vida que busca a santidade. E a partir do momento que nós temos de forma constante, de forma, fugiu o termo agora, contumaz, esse tipo de comportamento amargo no nosso meio, então nós cortamos, porque isso não condiz com o Evangelho. Isso não condiz com a igreja de Jesus Cristo. E aí ele vai dar um exemplo concreto disso que ele está falando. E o exemplo concreto que ele vai dar é na pessoa de Esaú. Ele vai dar o exemplo de Esaú a partir do verso 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então aqui ele está dando um exemplo de devassidão geral, né, do Esaú, que não pode ser tolerado na igreja, e é por isso que ele não foi contado também como membro da igreja, né? Então fornicadores e imorais são o oposto da santidade, e a apostasia está cada vez mais próxima para aqueles que vivem nesse tipo de vida. E a fornicação, infelizmente, ela foi banalizada no nosso tempo. E aqui ele nos lembra da gravidade disso, né? E dessa queda. Se nós queremos ver o Senhor, esse tipo de comportamento não é aceitável. E por imoralidade sexual, nós entendemos, então, que é todo tipo de relação sexual que não está dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Então, todo tipo de relação sexual fora disso, pois, há pormenores, né? Inclusive dentro do casamento, mas, de modo geral, aqui ele está falando, então, de todo tipo de relação sexual ilícita. E esse Esaú, isso eu gostaria de destacar com vocês, ele era profano. O que é profanação? Profanação é quando a gente trata de qualquer forma, ou a gente trata como algo comum, algo que é sagrado. Então, existem coisas que elas são sagradas. O que é sagrado? Algo que foi separado por Deus para um propósito específico. Então, existem coisas que são separadas por Deus para um propósito específico. Toda semana aqui nós temos exemplos, né? Hoje não, infelizmente, mas toda semana nós temos aqui um vinho e um pão que foram separados para um propósito específico. Para serem o símbolo do corpo e o sangue de Jesus. A partir do momento em que há consagração daqueles elementos, eu não posso mais tratar eles como se fossem pão ou vinho comum. Eles foram separados para um uso específico. E nós aqui no dia de hoje também estamos vivendo um dia específico separado por Deus. Queria dar um exemplo para vocês. Abram aqui em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 10, diz assim: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Esse termo do Senhor indica a santidade. Esse termo do Senhor indica que ele foi separado para um uso específico dado por Deus. É por isso que nas páginas do Novo Testamento nós também temos a mesa do Senhor. A mesa do Senhor, ela é separada para um uso específico, que é a administração do sacramento. E o dia do Senhor também é um dia separado por Deus para nós vivermos esse dia da maneira com que Deus nos ensina. Então, o dia separado por Deus, que é o dia do Senhor aqui, é o dia de domingo. Então, todos os dias não são do Senhor? Sim, de um certo modo, todos os dias são do Senhor, assim como todas as mesas são do Senhor, assim como todos os cálices são do Senhor, e assim como
todo pão da face do planeta Terra é do Senhor, em um sentido amplo. Mas quando ele usa esse termo aqui do Senhor, ele está dando um sentido estrito. Então, em um sentido estrito, não é todos os dias que são do Senhor, mais um. No sentido estrito, não é todo o cálice que é do Senhor, mais um cálice específico. E não é todo o pão que é do Senhor, mais um pão específico. Então, isso é quando Deus santifica alguma coisa. Deus dá um propósito específico para aquilo. E o profanador é aquele que ignora o propósito dado por Deus. Aquele que vive, por exemplo, que participa do cálice e do pão de forma indigna, que é o que o apóstolo Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios. Ele está fazendo o quê? Profanando a ceia do Senhor. Por quê? Porque como essa ceia ela é santificada, há um modo digno de participar dela. Há um modo apropriado de se participar dela. Ela foi santificada. E o profanador é aquele que no seu coração, com os seus pensamentos, com as suas ações, ele não liga para a santidade das coisas que Deus separa. E é isso que ele faz o exemplo de Esaú. Abram em Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, a partir do verso 29, ele diz: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Então percebam aqui, eu quero só que vocês percebam rapidamente que Esaú, ele estava cansado, certo? Esaú estava cansado. Esaú tinha aparentemente uma justificativa. Então Esaú estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom, que é vermelho. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantou-se e saiu. Assim, percebam aqui o que ele diz, desprezou Esaú a sua primogenitura. O que era a primogenitura aqui? A primogenitura nesse contexto é um pouco diferente da primogenitura no nosso contexto. Porque haviam bênçãos específicas para os patriarcas que aguardavam a consumação de promessas dadas por Deus. Então Deus fez um pacto com Abraão e com a sua descendência, e de que da descendência de Abraão ele estabeleceria um povo, e o cabeça desse pacto, o cabeça dessa nação, ele sempre era o representante diante de Deus. Então nós vemos aqui que era Abraão, depois Isaac, e depois ele passa aqui, em vez de ser para Esaú, ele passa para Jacó. Todos esses homens, eles tinham bênçãos ligadas a esse direito de primogenitura. Eles eram profetas, Deus falava diretamente com eles, Deus auxiliava eles, eles prestavam o culto aceitável a Deus. Então, essa primogenitura aqui não é simplesmente ser o filho mais velho e ter direito a um pouco mais de terra. Então, por exemplo, o meu primogênito é o Pedro. Mas não é a mesma coisa que naquele contexto. Não tem promessas anexadas à minha primogenitura. Mas haviam promessas dadas por Deus, graças dadas por Deus para os descendentes de Abraão. Pela preferência de Isaac, se a gente for ler o texto, isso seria passado para Esaú. A preferência pessoal de Isaac, e aqui é uma coisa muito importante para os pais, para nós que somos pais, Isaac, ele mesmo querendo passar a primogenitura para Esaú, ele constatou o que o filho dele tinha feito, e ele agiu em conformidade
com a santidade de Deus. Isaac não fez acepção de pessoas. Como nós somos chamados a também não fazer acepção de pessoas. Quando os nossos filhos pecam, quando os nossos filhos estão errados, quando as pessoas que nós gostamos, elas estão erradas, nós temos às vezes o desejo ímpio de querer acobertar. E Isaac mostra que Isaac não procedeu dessa forma. Então Esaú ele foi profano porque a bênção que estava anexada à sua primogenitura, ele desprezou. Podem voltar lá para Hebreus. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então existia uma bênção de semente santa, aliança com Deus, e ele como profeta e sacerdote, tudo isso ele desprezou, porque ele estava cansado. E ele estava, vou morrer, então para que me serve esse direito de primogenitura? Ele desprezou. E irmãos, eu quero que vocês reflitam às vezes, se nós não fazemos isso no nosso dia a dia também. Quando nós temos os nossos deveres cotidianos em relação a coisas sagradas, de nos colocar debaixo da graça de Deus. Nós temos deveres de orar, nós temos deveres de estar lendo as palavras de Deus, nós temos deveres no domingo de estar junto com a igreja, nós temos deveres de orar pelos nossos irmãos, e nós não nos colocamos, às vezes, debaixo dessa graça, nós desprezamos essas graças, porque nós estamos cansados, porque nós estamos sobrecarregados, porque eu tinha uma coisa que eu precisava fazer e às vezes a coisa nem é importante. E às vezes nós estamos diariamente profanando as coisas sagradas. Nós não podemos ser assim, nós não podemos ser profanadores. E aí ele fala então no verso 17 que Esaú foi rejeitado. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Se vocês pararem para pensar, às vezes a gente não faz a conta porque o texto não fala abertamente, tá? Depois que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, ele viveu cerca de 40 a 50 anos até se dar conta de que de fato ele não herdaria a bênção. Então, por cerca de 40 ou 50 anos, ele não ligou para isso. Ele seguiu vivendo a vida dele normalmente. Mas há um momento que o pecado dele alcançou ele. Quando ele viu que, de fato, ele não herdaria aquela bênção e a bênção foi dada para o seu irmão. E ele não foi o herdeiro de Abraão e de Isaac, mas o herdeiro de Abraão e de Isaac foi Jacó. Então, há um tempo limitado para buscar a graça de Deus. Quando ele foi buscar, já era tarde. E ele nem se dirigiu a Deus ainda, ele se dirigiu ao próprio Isaac. Ele não teve arrependimento. Ele diz aqui com lágrimas, o buscou, né? Mas Esaú não se voltou para Deus, apenas para Isaac. E a gente vê que ele não tinha um coração verdadeiramente arrependido, porque em seguida, qual que foi o pensamento dele? Matar Jacó. Então em seguida ele já queria matar Jacó, mostrando que ele não estava de fato arrependido e por isso ele não alcançou a misericórdia. Mas eu quero que vocês também reflitam nisso, que nós temos tempo para nos arrependermos. Às vezes a gente vive banalizando a nossa vida, os nossos pecados, porque eles ainda não nos alcançaram. Mas às vezes o momento que eles nos alcançarem vai ser tarde demais e não vai mais dar tempo. E é por isso que todas as vezes que as Escrituras elas nos confrontam ao arrependimento, o tempo que as Escrituras mostram que nós temos para nos arrepender é hoje. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de nós nos voltarmos para Deus. Hoje é o dia de nós nos arrependermos por sermos profanos, por sermos devassos ou por negligenciarmos as bênçãos que Deus nos dá. Então Esaú, ele queria alcançar o fim da bênção,
mas ele não queria utilizar os meios para alcançar esse fim. Ele não queria arrependimento, ele não queria obediência e ele não tinha fé. Se nós queremos ser abençoados por Deus, se nós queremos a bênção de Deus, nós temos que usar os meios para sermos abençoados, que é fé, arrependimento e obediência. E aí ele vai fazer a comparação grandiosa aqui. Ele vai fazer uma comparação, um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança a partir do verso 18. Então, todos os problemas dos crentes ali, dos hebreus, de incredulidade, profanações, fornicações, elas estavam enraizadas no fato de desconsiderarem o estado e a bênção a que estavam expostos. Então eles não consideravam a bênção que eles estavam expostos e é por isso que eles estavam profanando e cogitando retroceder para o judaísmo. Então, como no caso específico deles, eles tinham a tentação de retroceder ao judaísmo, Paulo vai mostrar a loucura que eles estavam fazendo. Ele vai mostrar agora a glória do evangelho. O apóstolo vai mostrar, vocês estão loucos querendo retornar ao judaísmo? Olha o estado em que nós estamos agora, que é infinitamente melhor. E nós também, irmãos, quando nós desprezamos essas bênçãos que ele vai destacar aqui, nós estamos agindo como loucos, em desprezar as coisas sagradas. Nós não podemos ser profanadores. Ele vai mostrar no verso 18 o Monte Sinai. Para quem não lembra, o Monte Sinai fica na Arábia, e é o monte aonde foi entregue os 10 mandamentos. Então o povo, quando saiu do Egito, estava começando a sua peregrinação, ele chega no Monte Sinai e ali Deus faz a aliança com o povo de Israel e entrega os 10 mandamentos. Só que a gente vai ver que a manifestação de Deus no Monte Sinai, ela é uma manifestação terrível. Porque a manifestação de Deus no Monte Sinai, ela visa mostrar Deus como um juiz. Deus como um grande legislador que pune o pecado. E é por isso então que Deus vai chegar com aquela manifestação terrível no Monte Sinai. Ele fala, por que não chegastes ao monte palpável aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido de trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Então ele vai dizer que esse monte é palpável, ou seja, esse monte é terreno, ele é físico, ele é menor. Ele está lá até os dias de hoje. Só que a glória de Deus não está mais nesse monte. Se a gente voltar hoje para o Sinai é um monte como qualquer outro monte da face da terra. Não há diferença nenhuma hoje do Sinai para os montes que tem em Gravataí ali. Quando a gente vai subir na serra, tem uns montes em Gravataí, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de monte. A glória de Deus, a manifestação de Deus não está mais lá. Aquele é um monte palpável, é um monte transitório, físico. Aceso em fogo, a manifestação no Sinai é para demonstrar a força, a maldição da lei, que condena o pecado e apavora o pecador. Vocês percebem então que era uma visão terrível, você tem que imaginar um monte tremendo. Trevas espessas. As pessoas não conseguiam, elas foram cobertas por nuvens que bloqueavam toda a luz. Elas viam aquele monte chacoalhando, labaredas de fogo, e de repente uma voz começa a falar com elas, que era a voz de Deus. E elas não tinham aonde se esconder, elas estavam num deserto. Estavam num deserto sozinhos, só com Deus à sua frente, em uma manifestação terrível. A gente não quer encontrar Deus como no Sinai. Porque as pessoas que vão encontrar agora Deus como no Sinai, são as pessoas que vão encontrar Deus como um juiz que vai condenar elas à perdição.
Então a lei nos leva ao estágio de abandono, à completa morte. É isso que a lei faz. Deus, quando chega com a sua lei, ele nos mata. Porque ele revela como nós somos pecadores e que nós não temos esperança. A menos que Jesus Cristo grite, eis-me aqui. Se Jesus Cristo não gritar quando nós somos confrontados com a lei, a nossa esperança acabou. E aí no verso 19 ao 21 ele vai fazer então mais descrições desse terrível visão, né? A gente já leu aqui sonido de trombeta, a voz das palavras, que é a voz das palavras de Deus. Os que a ouviram pediram que se não falasse mais. Para quem não lembra, quando o povo escuta a voz de Deus, depois o povo chega para Moisés e pede que Deus não falasse mais dessa forma. O povo pede que Deus falasse com Moisés e que Moisés transmitisse essas mensagens para eles. Eles não queriam mais aquela experiência. Eles não queriam mais passar por aquilo porque aquilo foi terrível. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. E aí a gente vê a santificação do monte. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Esse verso 21 é interessante, que esse verso 21 é uma revelação que Deus nos faz aqui, de uma passagem lá de Êxodo, onde Moisés fala com Deus. A passagem de Êxodo diz que Moisés falava com Deus e Deus o respondia como um trovão. Não diz as palavras que Moisés fala com Deus lá no livro de Êxodo, e aqui, por revelação divina, o autor sagrado, o apóstolo Paulo, ele nos diz, quando Moisés contempla aquela visão, ele diz para Deus que ele também estava com medo, ele estava assombrado. E Moisés, irmãos, se vocês vão lembrar, naquela época, ele era só o homem mais santo que tinha na terra. Não existia homem mais santo na terra naquela época do que Moisés. E Moisés, diante da manifestação de Deus, estava assombrado. E ele vai fazer a comparação das bênçãos que nós temos no Evangelho. Mas nós chegamos ao Monte Sião. Nós não estamos no Sinai. Nós estamos em Sião. Sião é o monte do templo e é o monte onde ficava o palácio dos reis. Mas não da Jerusalém terrestre. É isso que ele segue dizendo. Chegastes a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Vocês também não chegaram ao Monte Sião terrestre. O Monte Sião terrestre está lá até hoje. Se a gente for para a cidade de Jerusalém, existe lá um monte. Existe lá destroços de um templo e aonde a glória de Deus também não está mais lá. Também não existe mais diferença do Monte Sião físico para qualquer outro monte do mundo. Porque o Sião físico, ele apontava para o monte celestial, ele apontava para o próprio paraíso, aonde Jesus Cristo reina. Então nós chegamos à realidade. A nossa bênção flui direto do paraíso, não de uma montanha que a gente pode escalar. Não de um monte que pode ser invadido, não de um monte que pode ser corrompido e ter o seu santuário destruído, que é o que acontecia no Antigo Testamento. Nós chegamos a Jerusalém celestial. E aqui ele está descrevendo a Igreja Universal. Aqui ele está escrevendo o nosso benefício. Quando nós estamos aqui, na igreja, nós não podemos ser profanadores e perder de vista o que está acontecendo aqui, neste exato momento agora. Nós não estamos aqui, neste exato momento agora, meramente sentados em cadeiras, escutando alguém dar uma palestra. Escutando alguém tomar um gole de vinho, vendo alguém comer um pedaço de pão. Isso não é a realidade inteira que está acontecendo aqui. A realidade que está acontecendo aqui é que nós estamos em Sião. Quando nós estamos congregados no dia do Senhor para cultuar a Deus, nós estamos unidos à Igreja Universal. A gente fala Igreja Universal, né? Não é a igreja do Edir Macedo, né? Nós estamos unidos à Igreja Universal de Jesus Cristo, que está em toda a terra.
e que abarca não somente os vivos, mas abarca também os mortos. Nós também estamos unidos aos crentes de todas as épocas, de todos os lugares. Chegastes a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Nós estamos também, nós não percebemos aqui, mas nos lugares de culto, há a presença e o ministério dos anjos ocorrendo a todo momento. Nós não vemos, mas na Assembleia dos Santos, os anjos de Deus estão presentes nesse lugar. Estão presentes na nossa vida, nos protegendo e nos guardando. Nós estamos unidos a essa sociedade dos milhares e milhares de anjos que existem. E diferente do Sinai em que os anjos eles estavam lá causando terror, em Cristo o ministério dos anjos é de paz e harmonia. Verso 23, a universal assembleia, a igreja de toda a terra, o templo de Deus, a quem Cristo amou. Essa é a igreja que ele comprou com o seu sangue. Abram em Apocalipse capítulo 5. Não tem tempo da gente ler tudo aqui no capítulo 5. O capítulo 5, para contextualizar, é quando Jesus chega no paraíso depois de ter ascendido aos céus. Então Jesus ressuscita, passa aquele tempo na terra com seus discípulos, depois ele chega e ele ascende aos céus, né? Se a gente ler Apocalipse no capítulo 4, Jesus Cristo não está presente. Os anjos estão adorando o Pai. No capítulo 5, Jesus Cristo chega no paraíso. Capítulo 5, verso 5. E disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E depois eles cantaram um cântico, verso 9, e digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então é essa igreja que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui na carta aos Hebreus. Vocês chegaram à igreja universal que congrega os vivos e os mortos. Todos nós, vivos e mortos, celebramos a Deus, louvamos a Deus todos os dias. Nós estamos unidos na mesma sociedade. A única diferença entre nós e eles é que eles já venceram e nós ainda estamos lutando aqui na terra. A Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E esses crentes, então, eles foram aperfeiçoados a Deus no momento da sua morte. A partir do momento que nós morremos, nós não morremos em estado de perfeição, nós morremos ainda com falhas, mas não existe um lugar intermediário em que nós vamos ser aperfeiçoados. Por isso nós condenamos a doutrina do purgatório. Deus aperfeiçoa o nosso espírito após a nossa morte. E imediatamente aperfeiçoados, nós adentramos os céus. Verso 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que de Abel. E a Jesus, o Deus homem superior a Moisés, que estava no Monte Sinai. Por causa dele somos salvos, temos paz com Deus e todas as demais bênçãos. Aqui está a raiz, o centro, a fundação de todas as bênçãos. É porque nós chegamos ao mediador, a Jesus da aliança. E aí ele vai nos exortar, a exortação final aqui, para que nós não desprezemos.
Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Então, ouvir a voz do qual fala, ou não rejeitar a voz, é obedecer, tá? Que é obedecer, não basta ouvir. Quando a Bíblia diz que nós devemos ouvir, ouvir significa obedecer. Não basta as palavras entrarem nos nossos ouvidos, as palavras elas têm que entrar no nosso coração, na nossa mente, para a obediência. Então, todas as vezes que nós estamos diante da pregação do Evangelho, nós estamos diante da voz de Cristo e nós devemos obedecer a essa voz. Essa voz que antes falou na terra, ou seja, porque foi o Filho de Deus que desceu no monte Sinai, e é por isso que aconteceu toda aquela voz, toda aquela manifestação assombrosa, agora ele fala do céu. Então, às vezes as pessoas acham que a severidade da desobediência, ela acontecia só no Antigo Testamento. Irmãos, a severidade da desobediência não é só do Antigo Testamento. A severidade da desobediência é maior no Novo Testamento. Nós somos mais cobrados do que os crentes do Antigo Testamento. Às vezes as pessoas leem o Antigo Testamento e elas pensam assim, nossa, como Deus era severo naquela época com as pessoas que desobedeciam. Não, irmãos, ele é mais severo agora com as pessoas que desobedecem. Por quê? Porque nós temos mais bênçãos, nós temos mais luz. Nos foi dado mais do que foi dado a eles. Nós temos maior manifestação do Espírito nos nossos dias, maior santificação, a igreja é maior. A igreja está em toda a terra. Então ele está mostrando que se aquelas pessoas que desobedeceram a voz que dizia do Monte Sinai, ou seja, eles não escaparam, por que nós pensamos que com nós vai ser diferente? Jesus lá em Mateus 17, ele vai dizer daquelas cidades do Antigo Testamento, que elas vão ser menos cobradas do que as cidades do seu tempo. Ele diz que Sodoma e Gomorra vai ter um juízo mais brando do que as cidades do seu tempo. Porque das cidades do seu tempo havia sido feito mais sinais, maravilhas, e o evangelho tinha sido pregado com mais abundância. Então, quando nós contemplamos as bênçãos que nós temos do evangelho, nós temos a igreja universal. Nós temos acesso com mais facilidade. Nós não precisamos peregrinar para uma cidade. Nós não precisamos fazer uma série de rituais. Nós não dependemos de um sumo sacerdote humano oferecendo sacrifícios num santuário e aquele sumo sacerdote podia se corromper e fazer as coisas erradas. Essa é a mensagem central desse livro. Nosso sumo sacerdote é perfeito. Tudo aquilo que ele faz por nós é perfeito. Nós temos acesso em qualquer lugar ao trono da graça. Precisamos ir para uma cidade peregrinar. Nós aqui hoje estamos inseridos no trono de Deus no paraíso. Porque nós temos o Espírito que faz essa comunicação nossa com o trono de Deus. Esse Espírito nos eleva até Deus, nos eleva até Cristo para ouvirmos a voz de Cristo. Então nós não podemos desprezar. E no verso 28 ele diz, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós estamos debaixo do reino de Jesus Cristo, que reina desde o céu. Esse reino ele jamais vai passar. A era que nós vivemos hoje não vai ser trocada por uma nova era. Nós vivemos o reino do Messias. Esse reino ele só vai aumentar.
Quando a gente lê as profecias de Daniel, que os reinos vão sendo passados sucessivamente, ele diz que vai chegar um reino que ele não passará, mas ele vai aumentar, tomar toda a terra, e é o reino que nós vivemos hoje. Então nós vivemos um período muito melhor, muito mais glorioso. E nós temos o dever, então, de servir a Deus agradavelmente, com reverência. Nós somos chamados a Deus a servir de um modo agradável, ou seja, um modo desagradável de servir a Deus. E aqui entra um princípio, então, de que nós servimos a Deus somente da forma com que Ele ordena. Por isso que aqui na igreja nós não ficamos inventando novas formas, nós não atualizamos o nosso culto, nós não aderimos a novas ondas da modernidade, porque não foi isso que Deus nos mandou. E é com reverência, por isso que o nosso culto é um culto solene, a solenidade diante de Deus. Nós não somos irreverentes diante de Deus, porque nós nunca podemos perder de vista o senso de quem nós somos e de quem Deus é. Nós somos reverentes, nós somos solenes diante de Deus, porque nós sabemos quem nós somos pó, diante do poder, diante da glória de Deus. E o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus, ele não tolera cultos falsos, ele não tolera que nós estejamos querendo servir ele de qualquer forma. Então, irmãos, de forma resumida, o que o apóstolo está nos ensinando aqui é que nós devemos ser gratos pelo tempo que nós vivemos, pelo período que nós vivemos, pela graça que nós temos de Deus. Nós não podemos ser ingratos, nós não podemos ser profanos e desprezar todas essas bênçãos que Deus nos dá. Que nós estejamos buscando isso, essa santidade diante dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças por todas as bênçãos que nós temos e que essas bênçãos nós recebemos do teu Filho Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque por teus méritos nós somos enxertados na família de Deus, somos adotados por Deus. Por teus méritos nós temos os nossos pecados perdoados e nós temos a segurança da vida eterna. Nos perdoa, Senhor, as vezes em que nós não valorizamos as bênçãos que o Senhor nos dá. Perdoa as vezes que nós profanamos as coisas que são sagradas, seja por ações, sejam por pensamentos. Queremos, Senhor, santificar o teu nome e queremos que esse reino que nunca pode ser abalado, ele venha cada vez mais e enche a terra. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo, o mediador. Amém.